Dando continuidade, então, ao que a gente estava falando na sexta-feira, né? Sobre comércios e serviços, pessoal. A gente está falando ainda sobre o capítulo 5. Tá legal? Natália, a gente está começando, tá? A gente está falando ainda sobre o capítulo 5. E a gente começou esse capítulo observando, né, e tentando lembrar, observando pelo Google Maps e tentando lembrar, né, alguns serviços e comércios que a gente tem aqui ao redor da Escola Engenho e próximo à casa de vocês, né? A aula passada a gente corrigiu essa tarefa, né? E a gente começou a falar na aula passada sobre esses processos históricos de comércio, né? Até mesmo de serviços, certo? João, bom dia. A gente já começou a aula, tá? Estamos na página 55. Oi, prof. Então, eu comecei a falar para vocês, né, desse comércio como troca, esse escambo, né? Perdão, gente. Essa troca de mercadoria excedente, né? Eu comecei a falar também dos mapas que estão aqui na página 54 e 55, para a gente observar como é que era na antiguidade, ou seja, né, antes de Cristo. A gente tem mapas aqui, né, de 3.500 antes de Cristo, no caso, né, localizando, então, como que a pé e utilizando alguns animais, né, muitos criadores de gado, muitos agricultores, caçadores da Ásia, do Oriente Médio, da Europa, do que hoje são esses continentes, né, do que hoje a gente chama assim, com esse nome, né, como é que eles levavam, então, esses grãos, esses cultivos, certo? Depois eu mostrei para vocês, na aula passada, né, eu pedi para vocês observarem o mapa lá da página 55, da Roma Antiga. E daí percebam a importância do mar Mediterrâneo. Percebam que já tem o desenvolvimento de algum barco, o barco à vela, né, para fazer essas rotas, né, dentro do mar Mediterrâneo, né? E daí lembrando também que o Império Romano, ele era enorme, é tudo que está em amarelo nesse mapa aqui da página 55, né? E tem o quê? Tem parte do que hoje é o continente europeu, tem parte do que hoje é o continente africano e continente asiático também, né? O oeste do continente asiático, né? O que a gente chama hoje também de Oriente Médio, tá certo? Então percebam que essas linhas verdes do livro de vocês, né, da página 55, né, elas eram possíveis, elas aconteciam porque já tinha algum meio de transporte que não eram os animais, já tinha um barco à vela, né, para facilitar, então, esse comércio, essa troca, essa venda, né, de mercadorias. A gente já consegue ver também na legenda desse mapa que eles trocavam, eles vendiam, né, azeite de oliva, cavalos, cobre, escravos, tá? No Império que é Romano estanho, ainda. Estanho é um minério, é um mineral. É um mineral que tem a... Bom dia, Maria. A gente está na página 55 do livro. 55. 55. É um minério, então... Perdão, é um mineral com alto poder econômico. Por isso que ele recebe o nome de minério, né? O ouro, né, que a gente tem, nós meninas normalmente, né, homens também pode ser, mas que a gente usa brinquinho de ouro, anel de ouro, certo? É um minério, porque ele é um mineral, ele é extraído da natureza, mas ele tem importância econômica. Então, ele recebe esse nome de minério. Maria, anotado aqui na chamada. Estanho, lã, né? Ou seja, eles não vendiam as ovelhas, eles já vendiam a lã, tá? Linho, que também era já um tecido trançado de uma certa forma, né? Que era vendido. Madeira, mármore, mel, molho de peixe.
Olha só. Ouro, Pois é. tinta de púrpura e vinho. A tinta de púrpura, eu imagino, eu não pesquisei sobre isso, não, gente. Mas eu imagino que seja aquela para escrever com as canetas a pena, né? Caneta de pena, né? Eu imagino que seja isso. O Fale. linho, esse tecido, eu tô enganada ou ele é usado para fazer cadeira, poltrona, coisa assim? Ele é usado para muita coisa. É que eu Pode lembro ser que a para minha tia, poltrona. eu lembro que minha tia, quando foi comprar uma poltrona, ela falou que não queria linho, porque os gatos arranham e fica tudo pra fora, sabe? Sim, isso Eu não lembro mesmo. se era linho mesmo. Pode ser, pode ser. Mas tem linho que é bem fininho para fazer roupa. É normal, assim, algumas pessoas ter calça, paletó de linho, né? Mas também pode ser um linho mais grosso, tá? Que se faz poltrona, sofá, tá bom? Eu imagino que nessa época aqui, né? A gente está falando de Roma antiga, né? Eu imagino que, enfim, aqui era um linho bem grosso, na verdade, né? Porque as técnicas utilizadas para fazer roupas, enfim, deixar o linho mais fininho, é mais moderno, no caso, tá? Virando a página, gente, página 56. Eu parei aqui na última aula, eu estava mostrando para vocês esse mapa do continente africano, certo? Eu estava mostrando justamente que, conforme a legenda, né, cada bolinha dessa representa um reino, tá? Representava, na verdade, né, um reino. Eu estou falando do século 7, né, antes de Cristo, até o século 15, certo? Ou seja, Fih, 1400. trouxa. O Oi. Giva acabou de dizer que ele tem uma pena de tinta na casa dele. Olha que legal. Depois a gente vê que eu posso ver depois que eu trazer na próxima aula que tinta de púrpura é essa. Muito legal. Então, olha só, eu quero chamar a atenção de vocês que, enquanto acontecia, né, a influência do Império Romano e esse transporte utilizando o barco à vela ali no mar Mediterrâneo, certo? Enquanto acontecia tudo isso, no continente africano, o pessoal fazia a pé as trocas comerciais dentro de um reino e de um reino para outro. Imagina, pessoal, eles passavam o deserto do Saara a pé, certo? Imagina que os quilômetros de extensão que tem esses reinos aqui no caso, né? E essas trocas que eles faziam, né? Ligando muitas vezes até o extremo do Oceano Atlântico, extremo não, né? A ponta ali mais oeste do Oceano Atlântico e o Mar Mediterrâneo, por exemplo, lá em cima, Trípoli, tá? Ou Cairo, enfim, certo? Nessa imagem aqui da Idade Média, né, século XV, aqui em cima do mapa da África, tá? A gente consegue perceber que eles estão trocando o quê? O que eles estão vendendo ali, gente? Animais e tecidos. E cestos. Animais, tecidos. Não aparece. Alho Bem, os também. animais, Tem alho. os animais podem ser para alimento, né? Então, ou seja, alimentos e tecidos para roupas, ou seja, elementos, né, mercadorias muito básicas, né, utilizadas no caso para se vestir e para se alimentar, né? Não tinha nada de demais, né? E a gente percebe também que nessa figura aqui são os comerciantes vendendo. Não tem os servos aqui, tá? Os servos estavam nos espaços trabalhando, tá? Aqui são os comerciantes que estavam vendendo. Tá legal? Aquilo ali é alho, é ovo de galinha. Não tô conseguindo ver direito. Não sabe. Quando você falou alho, eu até achei bem parecido, na verdade. Parece uns saquinhos de alho. Parece alho, né? Pode ser, né? Elementos da agricultura, no caso, né? Cultivos da agricultura. Pode ser. Ovo de galinha não é. Uhum. Não, né? Para que eles colocariam um saquinho, né? Enfim, é até estranho esses saquinhos ali, mas tudo bem. Não? A cebola, eu imagino que eles venderiam naquelas tripas, né? É. Mas pode ser. Enfim,
a gente tem que saber que são elementos agrícolas, tá? Que dessas feiras aqui da Idade Média. E animais e tecidos, tá? Ou seja, mercadorias completamente básicas. Página 57, gente. A gente já está saindo, então, né, falando aqui de Paris, dessa feira aqui de Paris, do século XV, né? O que Paris, o que Portugal, o que Espanha, Inglaterra vão estar fazendo no século XV, no século XVI, gente? Eles vão estar inventando um outro meio de transporte, as caravelas, ou seja, barcos muito maiores que possibilitavam o quê? Atravessar o oceano, ficar dias, meses no mar, tá? Com muitas pessoas, para se chegar em outras áreas, em outros continentes, e estabelecer, mais uma vez, um comércio. Para onde é que eles iam? Eles contornavam o continente africano. Percebam ali, ó, as linhas verdes, tá? Demonstram as rotas comerciais de Portugal, certo? E elas estão normalmente, né, inicialmente no Oceano Atlântico, indo em direção ao Oceano Índico, tá? Ou seja, contorna toda a rota, a costa oeste e leste do continente africano, chegando ali no Índico, né, nas Índias e em alguns países do continente asiático, chamado hoje continente asiático. Tá legal? A Espanha, gente, percebam que ele está indo, né, da Espanha, da Europa, eles seguiam quase que uma linha reta, né? Eles foram ali em direção à América, ao que hoje é a América Central, certo? E sim, passaram para o outro lado, para o Oceano Pacífico, certo? E seguindo também a costa, então, do que hoje é a América do Sul, América Central e América do Norte, tá? É interessante, gente, a gente perceber que o comércio, ele teve mudanças? Sim, teve mudanças. Mudanças de mercadorias, certo? Mudanças de meios de transporte, tá legal? E mudanças de países envolvidos, pessoas envolvidas nessas rotas comerciais, tá? Então, imagina, lá antes de Cristo, como é que era, tá? E eu posso pedir para vocês falarem sobre isso em algum momento, em alguma prova que a gente venha a fazer, tá? Quais foram as mudanças do comércio ao longo dos anos, da antiguidade até o presente, tá? E vai ser muito importante vocês falarem, então, dessa variedade de países envolvidos, variedades e expansão de rotas comerciais, tá legal? E também de meios de transporte, de formas, ou seja, né, de formas que foram utilizadas, que foram criadas, desenvolvidas para as rotas comerciais. Tá legal? Ali embaixo, na página 57 ainda, embaixo desse mapa aqui que fala sobre o capitalismo comercial, né, o capitalismo comercial, na verdade, vai acontecer a partir das grandes navegações, tá? Que foi encabeçada, né? Que quem começou foi justamente Portugal, Espanha, né? Seguido por Inglaterra e outros países europeus, principalmente, tá? Deixa eu mudar aqui para eu ver a carinha de todo mundo que está com a câmera ligada. Aqui. Pouca gente, mas tudo bem. Acorda aí, Gilberto! Chacoalha aí! Às vezes dá um bocejo, né? Enfim, todo mundo aqui? Todo mundo presente? Sim. Então, percebam que essa expansão comercial, o fato de... Bom dia, Gabriel, tudo bem? A gente está na página 57 do livro didático, tá? Estamos falando sobre comércio ainda. Vamos lá. Essa expansão comercial, então, né? Ela possibilitou o quê? O acúmulo de riqueza. Gente, qual era a moeda utilizada? Minério. A moeda, né? Quem era rico tinha muito ouro, tinha muita prata, tá certo? Então, com as grandes navegações, né? Possibilitou o quê? Algumas pessoas, principalmente os comerciantes europeus, tá? Que já estavam explorando
grandes áreas do mundo todo, grandes áreas do continente americano, do continente africano e do continente asiático, tá? A terem muita moeda, terem muita riqueza, ouro e prata. Tá legal? E daí com o grande avanço, a última frasezinha ali, ó, com o grande avanço nas técnicas de produção agrícola e industrial, nos transportes também, né? O comércio e os serviços se expandiram em escala mundial, envolvendo maior quantidade e variedade de produtos, atividades e países, tá certo? Então, na aula passada a gente falou, né, que se eu quiser comprar um tênis, eu posso ir no site da Netshoes, né, comprar um tênis, escolher o modelo, escolher meu tamanho e depois de 3 dias chegar aqui na porta da minha casa, né? Isso é uma modernidade? Isso é um avanço de técnicas? Um avanço de produção? Sim, né? No caso do meu tênis, já vai envolver desde o transporte do moço, né, do serviço, do motorista, que vai trazer aqui na minha porta, certo? Até as indústrias que fabricam o tênis e, enfim, fabricam as borrachas para fazer a sola do tênis e tudo mais, tá? Passando para a próxima página, 58. Aí, o livro propõe eu pensar nos 3 R's. Reduzir, reutilizar e reciclar. O que isso tem a ver, gente? A Natália sabe me dizer? Deixa eu perguntar para a Natália primeiro. O que isso tem a ver agora? Falar de resíduo. O que você acha? Não sei. Não sabe? Vitória sabe. Vi, o que tem a ver os 3 R's? Resíduos, né? Lixo, ou seja, o que não serve mais para mim, com o tema que a gente está falando. Faz alguma ideia, Vitória? Não. Não? Não. Duda, você? Também não sei. Olha só. Esse textinho do Para Conhecer Mais, né? Ele extrapola um pouquinho, né? Ele fala de assuntos relacionados com o assunto que a gente viu nesse capítulo, tá? E o consumo, ou seja, a compra de mercadorias, tá? Tá relacionado com o comércio, não tá? Tem alguém com o microfone ligado, gente, que tá fazendo um barulhinho, por favor, desliguem. O consumo, a compra de mercadorias, ela acontece pelo comércio. Pode ser o comércio aqui do lado da minha casa, do lado da escola, no casarão orgânico, por exemplo, tá? Ou o comércio virtual, que eu posso comprar o meu tênis no Netshoes que vai chegar aqui na minha casa, tá? Tudo isso é consumo, é compra que acontece no comércio, tá? Pessoal, se eu compro muito, será que eu vou produzir mais ou menos resíduos, mais ou menos lixo, entre aspas? Mais, tá? O que a gente pode fazer para reduzir o nosso consumo? Inicialmente, a gente pode fazer os 3 repensar. Inicialmente, a gente pode repensar, né? Vamos supor assim. Tem um tênis novo da moda. Vamos supor que o tênis novo da moda é um tênis com listra alaranjada, tá? A televisão, a novela, o desenho animado, os filmes, todos os personagens estão usando esse tênis. E daí a gente fica com vontade de ter um tênis desse, né? Porque os nossos personagens preferidos usam, porque os atores, as modelos, todo mundo utiliza agora esse tênis. Usa esse tênis agora, né? E isso vai dando vontade da gente ter um tênis desse, né? É tão legal, todo mundo tem, eu também quero ter. Então, será que eu preciso desse tênis, né?
Minha mãe acabou de me dar um tênis agora. Por que eu vou querer um outro tênis? Tá? Só para aparecer na moda, né? Só para estar na moda, no caso, né? Então, antes de mais nada, eu preciso repensar meu consumo, né? Se eu, de fato, preciso mesmo disso, né? Esse é um R, digamos que esse seja um outro R, tá? Dentro dessa proposição aqui dos 3 R's principais, tá? E daí, essa ideia dos 3 R's sugere que a gente reduza o nosso consumo, né? Poxa, se eu repensei, se eu tenho 5 pares de tênis, eu preciso do 6º par só porque ele está na moda? Não preciso, né? Mas tá, porque eu já Daqui a tenho pouco 5. vai ficar outro par na moda e você vai querer outro par e você vai ter comprado aquele, Perfeito, não vai usar. Gilberto. No mês seguinte, no semestre seguinte, vão criar uma nova moda. Agora não é mais listra laranjada. Agora a listra é verde com roxo. E daí, mais uma vez, se você está com a listra alaranjada, o pessoal vai usar assim, que menina estranha essa, com tênis da moda passada, né? Agora a moda é outra, né? Sim, dá para customizar, a gente vai chegar aí. Olha só. Então, a gente pode reduzir o nosso consumo, certo? A gente pode reutilizar. E daí aqui, quando a gente fez o artesanato, eu vi que alguns de vocês, a gente fez não, né? Quando vocês propuseram, né, fazer o artesanato, eu vi que alguns de vocês reutilizaram algumas coisas. Aqui na minha casa, por exemplo, eu reutilizo embalagem de sorvete para plantar cebolinha, por exemplo, tá? Eu reutilizo potinho de vidro de pepino para botar resto de comida para guardar na geladeira, tá? Então, os vidros e as embalagens, elas são reutilizadas, né? Isso é bom? Sim, porque eu não preciso sair comprando potinhos por aí. A gente sabe de vários lugares que vendem potinhos, né? Tem potinho de vidro que se vende ali na Aquários mesmo, né? Ou, sei lá, qualquer loja vende potinho, né? De vidro, de plástico, enfim. Outra coisa que a gente pode reutilizar, e vocês comentaram disso na última aula, roupas. A gente sabe que a Avenida Pequeno Príncipe é uma grande avenida dos brechós, né? Tem um brechó em cada esquina. A gente até fez um trabalho de arte que a gente pegava uma camiseta e fazia, descoloria com água sanitária, daí ficava assim, ó, ficava bem bonito. Daí a gente pode pegar a camiseta manchada e tal e fazer isso também, dá pra gente utilizar. Que seria o estilizar ou customizar, né? Que a Natália falou também que a gente pode fazer no tênis, né? Sim. E a gente reutilizando uma roupa, né? A gente gasta menos dinheiro, porque a roupa de segunda mão, né? Que a gente chama, ou a roupa do brechó, que já é usada, ela vale um valor menor do que a nova, né? E muitas vezes está em bom estado, não está rasgada, não está manchada, né? E a gente não está comprando algo novo. A gente não está influenciando, né, nessa cadeia produtiva de... Imagina assim, se eu quero comprar um casaquinho desse aqui novo, né? Poxa, se eu comprar um casaquinho desse aqui novo, eu vou entender que uma grande área de plantio de algodão, ela foi utilizada, né? Água foi utilizada para esse algodão crescer, né? Na irrigação desse algodão, tá? Muitas pessoas tiveram que trabalhar colhendo esse algodão, não sei se foi uma máquina, né? Pode ter se for um grande agricultor, né? Um grande empresário do setor de agricultura do algodão, né? Ele pode ter comprado máquinas, mas alguém vai ter que colher esse algodão, né? Depois de colher esse algodão, alguém vai ter que transformar esse algodão em fio, para daí sim uma outra máquina juntar todos os fiozinhos e fazer esse meu casaco aqui. E uma outra máquina vai ter que tingir porque ele é preto, né? Uma outra pessoa vai ter que botar a etiqueta aqui atrás, né? Outra máquina vai ter que botar o botão. Outra pessoa vai ter que transportar ele para outro lugar. Isso, vai ter que dobrar, né? Vai ter que transportar, o motorista vai ter que transportar da indústria para o comércio. Ou seja, se eu compro um casaquinho novo desse aqui, eu vou estar envolvida, estar
financiando, pagando, né, influenciando toda essa cadeia de produção de um casaquinho preto, no caso, tá? Se eu compro na loja, no brechó, né, na loja de segunda mão, né, tudo isso já aconteceu, né? Eu também tenho influência, claro, né? Eu também estou relacionada, mas tudo isso já aconteceu, não foi, já está ali o casaquinho, né? Não precisa fazer um outro casaquinho para a Roberta porque ela quer um novo, tá? E com relação ao último R, no caso, reciclar, né? Que é o transformar, tá? Pessoal, eu consigo transformar algum resíduo que eu produzo? Sim, o resíduo orgânico, apenas, né? Que pode virar uma terra com adubo para eu plantar minha cebolinha e minha salsinha, por exemplo. Oi, prof. Agora que eu parei para pensar que eu utilizo os potes de sorvete e eu reciclo as coisas de orgânicos, por quê? Porque eu pego os potes de sorvete, eu faço furinhos e coloco minhoca lá, enterro na minha horta, né? Coloco pra cima assim. Porque daí fica uma compostagem que fica dando pra lá e pra cá e já fica fazendo adubo na horta. Daí eu faço 2 R's ao mesmo tempo já. E eu tenho certeza que você reduz o consumo de alguma forma também, né? Porque, tudo bem, às vezes é muito legal a gente ter a coisa da moda, mas às vezes a gente, de fato, assim, a gente repensa, a gente pensa e repensa. Será que eu preciso isso mesmo? Ah, poxa, eu não preciso, eu tô com tênis novo, né? Então eu reduzo, eu deixo de comprar, seja num brechó, seja numa loja, tá? Quando a gente fala dos orgânicos, a gente pode falar de resíduos, tá bom, Sô? Resíduos orgânicos, tá? Então você recicla os resíduos orgânicos, né? O que mais que eu consigo reciclar, gente? Eu desconheço o que mais que a gente pode reciclar, mas eu sei que as indústrias reciclam, né, Gilberto? Eu posso o quê? Reciclar as latinhas de refrigerante, de suco, que às vezes eu consumo na minha casa, certo? Então, eu vou levar para a coleta seletiva, né, ou para alguma unidade, aqui no caso da CONCAP, para que eles vendam para uma indústria que vai derreter toda aquela latinha, tá, em altas temperaturas, e depois uma máquina, grande máquina, vai formar novas latinhas que vão ser completadas com algum líquido e depois vender, tá? A CONCAP, eles fazem teto com lata de leite. Sabe aquelas latas de leite? Eles fazem teto. Eu já fui lá. Telhado. Sim, querido. Sim. A gente fala de embalagem Tetra Pak, né? Que tem o papelão, né? E por dentro tem o alumínio. Sim. A gente consegue observar em casas de materiais de construção, ou até mesmo lá na CONCAP, né? Um dia eu vou levar vocês na CONCAP, vamos ver se vai ser esse ano, tá? Mas, sim, as pessoas conseguem, então, reciclar essas embalagens Tetra Pak para fazer telhados. Perfeito. Então, se eu perguntar para vocês, qual a relação dos 3 R's, né? Ou dos resíduos, ou seja, do lixo, né? Com o assunto comércio, né? Vocês têm que me falar o que é a questão do consumo consciente. A gente precisa comprar. A gente não consegue, hoje, na nossa vida, tá? Produzir tudo que a gente precisa. Né? A gente não consegue ter uma vaquinha para ter o nosso leite, e daí fazer o nosso iogurte, fazer o nosso queijo, por exemplo. Né? A gente não consegue ter uma área para plantar o nosso arroz, nosso feijão. Né? A gente não consegue ter uma área na nossa casa para ter uma galinha, para dar os ovos, para fazer a omelete. Né? A gente não consegue ter uma ovelhinha para nos dar a lã, para daí a gente fazer a nossa roupa. Não, a gente não consegue. Hoje a gente vive com uma variedade de mercadorias, tá? Muito grande. Tá? Muitas delas são bem dispensáveis, na verdade, né? Não são de primeira necessidade, mas a gente não dá conta, tá? Então, o nosso consumo, ele precisa ser consciente, certo? Porque senão, cada vez mais vai se produzir resíduo, vai se produzir, entre aspas, lixo, tá? Além disso, olha o que vai produzir.
Deixa eu mostrar uma imagem para vocês. Pororã, pororã. Onde está a imagem que eu quero mostrar para vocês? Isso aqui, ó. Se eu perguntar para vocês qual é a relação... Posso ir no banheiro? Sim. Obrigado. Aproveita enquanto está abrindo aqui. Está aparecendo uma área de trabalho do meu computador, né, para vocês? Sim, agora uma imagem de uma floresta. Bem pequenininha. Que pena que ficou pequenininha. Mas, ó, todo mundo consegue... Dá para aumentar, prof. A gente consegue aproximar. Tá, eu consegui aproximar um pouquinho mais para vocês também, né? O que é isso aqui, gente? Era uma produção industrial de madeira. Madeira cortada. Uma produção industrial de madeira. Uhum. Olha só. Era uma plantação de árvores. Isso. Essa daqui, especificamente, é a silvicultura, a plantação de árvores. Essas árvores aqui, elas são plantadas principalmente para fazer papel e papelão. Então, só um minutinho, deixa eu terminar meu raciocínio. Então, por exemplo, se eu perguntar para vocês, tá? Vocês que utilizam livro didático e caderno, tá? E outros tipos de papéis também, tem alguma relação com essa imagem aqui? Sim. O papel da madeira. Uhum, porque o papel, ele é feito a partir daqui, a partir da silvicultura, tá certo? A mesma coisa, eu posso mostrar uma outra imagem aqui, ó. E daí, se eu propor para vocês assim, se vocês reduzirem o consumo de papel ou utilizarem o lado em branco de uma folha que já foi impressa, que já foi escrita, vocês estão colaborando para minimizar, para diminuir cenas como essa? Sim. Então, vocês estão reutilizando uma folha, por exemplo, né? Deixa eu mostrar uma outra imagem aqui. Fale. E não estava trabalhando com o 9º ano na fisicultura há pouco tempo? Porque eu tô aqui com a Luísa, do 9º, e eu lembro que ela estava fazendo uma tarefa desse tipo. Sim, Tava sim. Ó, uma outra imagem que eu posso mostrar para vocês. Essa daqui, ó. Tá pequenininha, mas são várias torinhas, então, da silvicultura, tá? Outra imagem que eu posso mostrar. Olha só essa aqui, ó. A gente come carne, certo? E daí, olha essa informação. Metade da Amazônia já foi desmatada, né? E 60% virou pasto. O pasto, ele é utilizado, ele é importante para quê? Para a criação de animais, para a pecuária, tá? E aqui em cima, tá mostrando um pouquinho também de como é que faz esse pasto, né? E pode estar mostrando também a agricultura. Então, se eu pergunto para vocês se vocês têm relação, de alguma maneira, indireta, né? Com o desmatamento da Amazônia, com o desmatamento de espécies nativas, enfim, sim, vocês têm, eu tenho, nós temos. Porque se a gente consome esses animais, se a gente consome a agricultura que não é orgânica, que não é local daqui, a gente está, ou até mesmo local daqui, né? Eu posso estar desmatando a Mata Atlântica, influenciando no desmatamento da Mata Atlântica, né? Outra questão, não sei se está claro para vocês essa imagem. Essa parece uma montanha sendo minerada. Sim. Isso, é uma montanha, parece olha os degraus dessa montanha. Olha só, esses degraus aqui, eles foram formados, não é para aquela plantação de arroz lá do Vietnã. Lá no Vietnã, eles fazem assim para plantar arroz, lembra disso? Sim. Essa montanha aqui, ela foi transformada em degraus, no caso, né, justamente para extração de algum minério. E daí, se a gente compra uma latinha de Coca-Cola, de Fanta, de Guaraná, tá? O alumínio, os minerais que são usados para fazer uma latinha, por exemplo, eles transformam os lugares, as montanhas, em lugares assim, ó. Isso aqui a gente chama de paisagem residual. O
o que restou da paisagem a partir do nosso consumo. A pedrita, na verdade, o que ela vende, o que ela extrai são pedras, né? Pedras que são utilizadas para fazer cimento, para fazer casas, no caso, tá? Vejam bem, pessoal. Caiu, Gabi? Caiu, voltou? Que estranho, de novo. Cadê a Gabi? O que é DCP? Desculpa. Tá. Então, se eu pergunto para vocês, né, se vocês têm alguma relação com imagens assim, com paisagens que se transformam em tipo assim, sim, vocês têm, eu tenho, nós temos. Tá bom, Duda? Ficou claro isso? Pessoal, já está acabando a aula. Se liguem. A tarefa da semana são as atividades da página 59, tá? Todo mundo vai lá para a página 59. Reparem que na atividade 3, ele pede para falar o seguinte, ó. Faça uma pesquisa em livros, revistas, internet, né, sobre atividades de serviços, né, que são oferecidos no lugar onde você mora. Vocês já fizeram isso, tá? Aqui fala então não precisa fazer 3. Não, precisa. Precisa, sabe por quê, Natália? Porque na questão A, pede para você diferenciar o que é serviço público de serviço privado, serviço particular, tá certo? Ah, tá. O que é isso? Alguém sabe me ajudar? Eu. A nossa escola é privada. A nossa escola é privada. A nossa escola é privada. No final da rua é uma escola pública. É uma escola de todos nós, né? O que é público, com dinheiro do governo. Todo mundo, sim, do dinheiro de impostos, né, municipais, estaduais e federais, tá? Que vem de várias atividades, inclusive nossas, né, nossos impostos, tá? Meu Instagram é privado. Não entendi, Pedro. Meu Instagram é privado. Grampeado? Não, meu Instagram é privado. Ah, o seu Instagram é privado. Sim, só você tem acesso, né? A gente pode fazer essa relação. Mas veja. Também clínicas, por exemplo. Repete, não escutei. Também existe clínicas. Perfeito. As clínicas são privadas ou particulares, normalmente? Privadas. Sim, Vitória. E a gente, aqui no bairro, a gente tem algum serviço de saúde que é público? Sim, o posto de saúde. O posto de saúde. Sim. E a UPA. E a UPA, né? também. E a UPA também. Isso mesmo. A gente tem mais algum outro exemplo? Será? Vocês vão pesquisar. Ah, tá. Tem que dar outro exemplo? Mas aí na tarefa aqui de vocês, tá? Agora nossa hora já deu. Eu ia falar outro, mas vou deixar para minha tarefa. Isso, tá? Pessoal, qual é a programação? Atenção agora, todo mundo online, tá? Se você é uma pessoa ali. Vocês vão ter prova sobre esse capítulo na próxima segunda-feira, tá? Vai ser uma prova tranquila, porém, é muito importante vocês estudarem o capítulo, reverem as aulas que eu gravei lá na Escola Engenho, tá? Mas como é que vai funcionar, professor? Reverem também essas aulas que a gente teve aqui, tá? Vai então, façam essa tarefa, entreguem um pouquinho, gente. Façam essa tarefa, entreguem antes da aula de sexta-feira. Na aula de sexta-feira a gente vai corrigi-las para que segunda-feira a gente faça a prova. Tá legal? Prof, mas como é que vai funcionar a prova? Tu vai dar o documento Word e a gente vai fazer agora na aula? Sim? Eu não sei se vocês vão fazer na aula de segunda-feira ou se eu vou deixar 2 dias para vocês fazerem. Tá? Eu estou vendo ainda com os outros professores como é que eles estão fazendo e qual é a possibilidade de eu fazer. Tá bom? Ok. Pessoal, qualquer dúvida me procurem no e-mail. Tá bom? Tá. Sabe, explicado. Tá, fala, Tchau, prof. Não esquece de desligar a gravação. Tchau, prof. Tchau. Tchau, prof. A gravação, prof. Sim, tô fazendo, gente. Pronto. Mas daí o quê? Avisar o quê, Gabi?
que você escreveu ali no chat, querida?